Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Javarini, sejam bem-vindos ao canal Nossa Vida Sem Frescuras. E no vídeo de hoje eu trago para vocês dicas sobre os cuidados de cultivo que nós devemos ter com as alocásias. Eu mostro algumas espécies de alocásias para vocês. Nesse vídeo eu dou dicas de como retirar os bulbos, como replantar e cultivar essas mudinhas também. Eu vou postar um vídeo em seguida a esse, com a continuação, explicando como replantar os bulbos e como cultivar até que eles rebrotem. Eu só não deixei nesse mesmo vídeo, porque senão ia ficar longo demais, o vídeo ia acabar ficando cansativo. Tá bom, gente? É isso, mas antes de terminar, eu queria pedir pra quem gostar desse vídeo, dá um likezinho lá, curte, compartilha, se inscreve no canal e clica no sininho pra ficar por dentro das novidades e receber todas as notificações. A gente tá postando vídeos variados sempre 3 vezes na semana, às segundas, quartas e sextas, às 6 horas da tarde. É isso, gente. Eu espero que vocês gostem de mais essas dicas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Aqui, gente, hoje eu vou fazer mais um vídeo para vocês sobre alocásias. Eu já tenho 2 vídeos aqui no canal. E aqui, olha, dá para mostrar a diferença entre elas para vocês. Aqui eu tenho a Alocásia Black. Ela é aveludada. Eu não sei se no vídeo dá pra ver, mas ela é linda, linda, gente. Muito fácil de se cultivar também, aliás, todas elas, né? Plantas de bulbo, plantas que tem batata, é muito fácil de se cultivar, porque elas não morrem à toa, não. Elas sempre rebrotam, porque a batatinha tá ali. Só que é uma planta que você não pode pecar por excesso de rega, porque senão apodrece o bulbo e aí a plantinha mela e morre mesmo. Essa daqui é a Alocásia amazônica, ela fica bem grandona, a folha dela, e é muito linda também. E ela tem essas ondinhas aqui na extremidade. Olha, aqui eu tenho 2 mudinhas de pote 11. Aqui no horto a gente vende cada mudinha de pote 11 por R$10, já replantada, super baratinho. Aqui eu tenho a Alocásia Poly. Essa daqui, ela parece a amazônica, olha, mas ela é mais pontudinha e menorzinha. Ela não cresce mais do que isso, não. A folha dela, tá vendo? O caule, sim, ela fica mais longa, mais comprida, mas a folha não cresce além desses 15, 17, sei lá, 18 centímetros, não. Ela não fica maior que isso. Aqui tá a mudinha, que é uma gracinha, olha, miudinha, miudinha. É muito fácil identificar a diferença entre elas, mesmo mudinhas menores, porque a Poly é muito, muito menorzinha. Aqui. Amazônica. Aqui é a longiloba. Essa fica imensa, gente, fica gigante. Tanto caule, cresce demais, fica bem alongado. Aqui, olha, você pode perceber que mudas mais ou menos do mesmo tamanho, da mesma idade, né? O caule dela fica bem, bem mais longo. E as folhas também ficam gigantescas. A de pote 17, essa daqui, olha, é uma Poly no pote 17. A longiloba eu coloquei aqui no chão de pote 17 para vocês verem a diferença. Como cresce e fica comprida com a folha grandona. A Black também não cresce muito mais que isso, não. Ela enche a toceira. Olha, vocês podem ver que fica bem, bem cheinha, mas ela não cresce mais do que essa folhinha que tá aqui e não fica tão mais longa, não. Ah lá, tá vendo a última mais longa? Não fica muito maior do que aquilo, não. Aqui eu tenho alguns bulbos. Esses bulbos são da Alocásia longiloba. Aquela que fica bem grande a folha e bem comprido o caule, tá vendo? Ele tem algumas raízes aqui, olha. E você replantando, ela rebrota com muita facilidade.
tá, gente? Na hora de replantar, olha, tem uma pontinha, uma parte mais pontiaguda nesse bulbo aqui. Ela fica para baixo. Aqui, olha, nesse espacinho aqui é onde nasce o broto, o caule. Tá vendo aqui? Olha. Então, mesmo que ela não seja pontiaguda, ela seja redondinha, você vai colocar sempre a parte, olha, mais esquisitinha pra cima, que é dali que sempre rebrota a mudinha. Aqui atrás, olha, eu tenho algumas mudas que eu tô cultivando nas bolinhas de hidrogel. Elas estão na água. E aí eu tirei o bulbo. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela daqui. O bulbo ficava aqui, gente. Eu arranquei essa batatinha e para ela não apodrecer na água, eu deixei a planta só com as raízes. Eu não sei quanto tempo ela vai durar aqui. Eu devo deixar essa mudinha aqui nessas bolinhas de hidrogel mais ou menos 30 dias, até nascerem novas raízes, para eu poder transferir essa mudinha para a terra. Aqui embaixo, olha, ela já tá alguns dias aqui, as bolinhas já estão meio que derretendo, tá vendo? Não derrete, né, gente? Vai dando aguinha. E aí você não pode deixar essa água chegar no topo para não dar dengue, porque a intenção das bolinhas de hidrogel é não deixar o mosquito da dengue se proliferar por aqui. E aí, só com as bolinhas na superfície, você não corre esse risco. Mas se essa aguinha vier minando e ela chegar aqui na beirinha, você tem que trocar. Então, o que eu indico sempre é a gente pegar essas bolinhas uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, lavar, reidratar, lavar o caule da planta e colocar elas de volta aqui, que elas já vão estar maiorzinhas. Porque com o tempo elas vão desidratando, vão murchando, a água vai minando para cá pro fundo, olha. E aí o ideal é que você reidrate ela por mais ou menos umas 3 horinhas e coloque ela de volta no seu arranjo. Então, hoje eu vou explicar para vocês como fazer mudas, o substrato ideal, de quanto em quanto tempo regar, adubar e como manter as suas alocásias sempre lindas. Vem comigo, gente. Esse é o substrato que eu vou usar. Como é uma planta que tem tubérculos, que ela tem as batatinhas, então a gente não pode ter um substrato que retenha muita água, porque senão ela vai melar e aí você vai acabar perdendo a sua planta. Esse substrato ele é mais aerado. O que eu tenho aqui nesse substrato, gente? Uma medida de vermiculita, uma medida de perlita, uma medida de adubo orgânico. Aqui eu tô utilizando aquele adubo orgânico da GR Agrária, que eu gosto muito, que é fertilizante. Tô utilizando também meia medida de farinha de osso e 3 medidas de terra floreira, que é aquele substrato floreira orgânico também. E aí ele fica bem solto, leve, tá? Também não vai pesar no seu pote. O vaso vai ficar mais fácil de ser transportado. Agora a gente vai começar a retirar as mudas e vamos replantar em seguida. Eu já separei os potes e como eles são de alta drenagem, os furos são bem largos, bem grandes, eu vou utilizar casca de pinos para poder fechar esses orifícios e em seguida eu venho com uma camada fina de pedrinhas para poder não deixar que o substrato escoe na hora das regas. Eu vou começar retirando as mudas desse vaso aqui de Alocasia Poly. Eu tenho várias mudinhas aqui. Esse é um pote 17. Eu tô utilizando nele o mesmo substrato que eu preparei ali hoje.
Vou completar esse substrato aqui também, para já dar uma adubada. E de cara, retirando as casquinhas de pinos, eu já retirei um bulbo. Olha, com um brotinho nascendo. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, gente. Eu de cara, retirando as cascas de pinos, acabou vindo esse bulbo aqui junto. E ele já tá com um brotinho nascendo aqui, olha, gente. Na pontinha superior, tá vendo? Esse daqui é um bulbo de Alocasia Polly e eu vou replantar ele também. Eu faço o seguinte, eu sempre replanto um em cada pote 11, porque rapidinho cresce a torceirinha e ele fica iguais aquelas mudinhas de pote 11 que eu mostrei aqui pra vocês. Olha, outro bulbo ali. Mais um, a gente pode puxar e tirou. Tá vendo? 2 eu já tenho. Aqui tem mais um, olha. Aqui tem mais um, ó. Mais um bulbo. Tirei. Mais um aqui. Já retirei também. Acho que de bulbo foram só esses. Agora a gente vai partir para a retirada das mudinhas. Essa mudinha tá muito miudinha, eu vou deixar ela aqui. Eu tô vindo com uma pinça lá por baixo, fazendo um gancho para poder soltar essas duas mudinhas aqui, tentando salvar o máximo de raízes possível. E aqui, o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho a muda, olha, aqui em cima, é porque eu tô em zoom. A muda, vem o caule, as raízes e cá embaixo eu tenho um bulbo. Foi esse bulbo que eu falei que eu retirei das plantinhas que eu deixei na água, para ele não apodrecer. Então, eu só venho aqui, olha, e quebro aqui. Tá vendo? Passo uma canela aqui e já tá pronto pro replante. Olha. Aqui. E aqui eu já tenho duas mudas. Essa com raiz e esse bulbo. Por isso que é bom retirar com todo cuidado, pra gente retirar o bulbo junto, que já é uma nova mudinha. Outro bulbo, e aí eu quebro aqui, ó. Aqui. Foi o que eu falei pra vocês, que se eles tivessem pontudinhos ou redondinhos, aquela parte esquisitinha era pra cima. Tava esquisitinha? Aqui, olha. Porque já tá sequinha, mas fresquinha, ela fica assim, olha. Tá vendo? Porque foi o caule que a gente partiu pra poder replantar. Eu tô colocando separado os bulbos das Alocasias Polly, que são esses aqui que a gente tá retirando. Então, essa mudinha, muito miudinha, eu não vou mexer. Aqui eu tenho mais duas e vou... começar por essa primeira aqui, com duas folhinhas. Vamos lá, levantei. E aí, deixa eu tirar ela pelo outro lado, pra ver se tem bulbo aqui, com certeza. Ó, retirei a terrinha, as raízes, olha, duas folhinhas e o bulbo que a gente vai quebrar aqui. Gente, eu só quebro porque isso me faz ter mais mudas e acaba barateando o meu preço. Porque se eu vendo uma mudinha com bulbo, é uma mudinha só. E aí, se eu divido, essas que eu retirei o bulbo, eu vou deixar crescerem e mais na frente eu vendo como uma outra mudinha. Por isso
que a gente está vendendo mudas de plantas mais caras aqui no horto, super baratinho, porque eu tô aproveitando ao máximo o que as plantas estão me dando de mudas. Esses bulbos, eles rebrotam muito rapidinho. Aqui no Rio, nesse calorão, eles não entram em dormência. A gente não tem frio para isso. E eu posso fazer esse replante o ano inteiro, que eles vão rebrotar o ano todo, gente. Aqui, olha. Opa, que eu vi mais um bulbo aqui. Um bulbo super miudinho. Achei esse outro agora, olha. E aí, já vou separar aqui. Agora, eu vou completar esse substrato para cobrir essas raízes que estão aqui, olha, a amostra. E forrar com a casca de pinos novamente. A mudinha pequenininha eu deixei aí no vaso. Já completei com casca de pinos. E aqui estão essas aqui são as anteriores, as mudinhas que eu tirei agora desse vaso de Alocasia Polly. Olha quantas. Olha quantos bulbos. 9 bulbos. Então, eu tirei desse vaso de Alocasias Polly 3 mudas, 4, olha, 1, 2, 3, 4 mudas e 9 bulbos. Então agora a gente vai partir para a Alocasia Black. Vou começar a mexer nesse vaso aqui de Alocasia Black e logo de cara a gente já vê uma batatinha aqui pronta para eu retirar, ó. Quebrei, vou colocar aqui fora do papel para eu poder não confundir as mudas. Aqui eu já tô vendo mais 2, olha. Uma aqui. Tirei. E mais uma aqui, olha, gente. Aqui. A batatinha. Tirei também. Deixa eu ver. Aqui por cima, parece que só essas. Aí, agora eu vou passar pra bacia, porque essa toceirinha aqui a gente vai destrinchar. Então, eu vou retirar do vaso, eu afofo ele, seguro a toceira e puxo cuidadosamente para não machucar as mudas. E aí eu venho aqui, olha, e só separo, gente. Eu pego aqui, olha, aqui de cara você já vê 3 mudas diferentes. E é só destrinchar. Com cuidado para manter as raízes inteirinhas. E aqui, olha, eu já tenho mais 2 bulbos. Vou tirar. Gente, isso não agride e nem faz falta pra planta, tá? Se retirar esses bulbos, ela nem sente. Mais um bulbo. E eu vou depois conferir essa terra para ver se tem mais algum perdido aí. Tem sim. Aqui. Mais um. Mais outro. Só mexendo assim, eu já encontrei 3. Eu sempre retiro o resto de raízes que tá na terra, porque o bulbo vem sempre grudadinho numa raiz, num caulezinho seco, tá vendo? Que aparenta ser raiz também.
E aí você já vai retirando e já vão vindo os bulbos junto. Olha quantos eu encontrei só nesse vasinho, gente. Além das 3 mudas, 2, 4, 6 grandões e 2, 4, 5 pequenininhos. 11 bulbos e mais 3 mudas. Segundo vasinho. Olha, já encontrei um aqui. Outro aqui. Olha quantos aqui. Ó, mais um. Outro. Esse segundo vasinho eu tirei 2 mudas e mais 2, 4, 6, 8, 10, mais 11, 12 bulbos. Aqui. Olha, gente, quantos. Esses aqui são black também. Então, eu vou botar pra cá, ó. Black, Polly e Longeloba. Agora eu vou começar a replantar. Eu já forrei o fundo de todos os vasos com a casca de pinos e depois eu vim com um pedriscozinho para poder não perder substrato. Venho completando com o substrato que eu preparei. Forro um pouco, até menos da metade do vaso. Venho com a muda, com todas as raizezinhas. Essas folhas tão ótimas, super saudáveis. Só essa daqui que não. Então essa eu vou retirar. Você só vem aqui, olha, e puxa e retira, tá? Aí você assenta as raízes da planta aqui. Eu não vou afundar muito, senão ela vai ficar muito baixa. Então eu vou suspender um pouco e completar ali embaixo com terra.
uma mudinha pronta. Olha que linda, gente, que ficou. 4 folhas num pote 15, com pedrinha de rio, aquele pedrisco bem miudinho, 00. Linda, né? Agora eu vou regar e no final eu mostro pra vocês todas as mudas que eu fiz e como eu faço para poder replantar os bulbos. Fiz a mesma camada de drenagem em todos os vasos. E agora eu vou acelerar a imagem, porque eu vou replantar aquelas mudinhas de black ali e essas miudinhas de poli aqui. Aqui, gente, terminei de replantar todas as mudas. Olha que lindas que ficaram. Aqui são as alocásias black. Eu reguei e lavei as folhas porque estavam bem empoeiradas. Essa é uma planta que as folhas são bem rígidas, então você pode molhar normalmente que não mela, tá? Aqui, olha, mudas enormes e lindas. Tá vendo? São todos potes 17. Aqui as alocásias poli também. Olha, essa mudinha ficou com 2 folhas. Essa daqui ficou com uma só, mas já tem broto nascendo. Todas elas, a maioria tem brotinho de folhas já nascendo. E aqui foram os 2 potinhos de poli 11, tamanho 11. Olha que lindos que ficaram também. Aqui estão os tubérculos e esses bulbos eu replanto amanhã, porque é muito potinho, eu vou ter que fazer mais substrato, então amanhã eu faço isso. Hoje eu terminei e reguei, deixei todo mundo prontinho, as mudinhas que eu retirei, porque senão elas sentem, e aí se eu levasse 2 dias, as folhas iam começar a ficar mole, o caule mole, e aí eu teria que reidratar essas plantas, deixar um pouquinho na água para ela poder enrijecer de novo, para depois replantar, porque elas sentem bastante, senão as folhas iam amarelar e eu ia acabar perdendo algumas folhas, e elas estão bem saudáveis, tá vendo? O cultivo, gente, como eu faço a manutenção dessas alocásias? Como são plantinhas que tem batata, o ideal é que a gente regue de 1 a 2 vezes na semana. Se o ambiente for muito abafado, a pontinha das folhas vão começar a ficar queimadinhas e elas vão amarelar. E aí o que você faz? Tenta levar para um local mais arejado para você não perder a planta, que você vai acabar perdendo, mantendo ela nesse mesmo local abafado. Você vai fazer o seguinte, você vai borrifar as folhas também toda vez que for regar. E nas regas, o espaçamento delas, você vai ter que diminuir, porque o local é muito abafado, mas eu não te indico deixar ela nesse local não, que ela vai estranhar o tempo todo, ela não vai acostumar. Planta não gosta de local abafado. Essa é uma planta de interior,
Então ela é de meia sombra, você pode manter somente na claridade ou deixar pegar um sol filtrado ou da manhã. Esse sol tem que ser bem fraquinho e planta de meia sombra que pega um solzinho direto, ela fica muito mais saudável, rígida e bonita. Então, é uma planta fácil de se cultivar. Como a rega é espaçada, você pode adubar de 3 em 3 meses, colocar um adubozinho orgânico ali. Não tem mistério não, gente. Todas as alocásias funcionam dessa maneira, tá? Esse é o cuidado que a gente tem que ter no cultivo e manutenção dessas plantinhas, dessa espécie de plantinha. Então, mostrar para vocês mais uma vez. Que coisa linda, gente. É isso. Amanhã eu volto replantando essas batatinhas.